Olá, irmãos, a graça e a paz da parte de Deus, nosso Pai, e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A nossa devocional de hoje se fundamenta no Evangelho de João, o capítulo 6, o milagre da multiplicação dos pães. Mas eu chamo a atenção para o verso 9, está escrito: Está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto o que é para tanta gente? Deus é especialista em transformar pequenas coisas, o pouco que nós temos, em grandes coisas. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos pensar ou imaginar. A Bíblia nos diz que Deus ele pode tornar forte aquele que está fraco. Deus pode dar vigor àquele que está cansado. Deus pode trazer alegria para aquele que está triste. Deus é poderoso para fazer muito mais do que nós podemos pensar. William Carey, o pai das missões modernas, uma das frases clássicas de Carey é: espera grandes coisas de Deus, realiza grandes coisas para Deus. Deus usou o cajado de Moisés para libertar os hebreus do cativeiro do Egito. Deus usou a funda de Davi e uma pedra para derrotar o gigante Golias, aquele que afligia o povo de Deus. Deus usou 5 pães de cevada de um rapaz que estava na multidão, 2 peixes para alimentar mais de 5.000 pessoas, porque o registro diz que havia quase 5.000 homens. E você imagina o número de mulheres e crianças que estavam ali ouvindo os ensinos de Jesus. Qual o ensino desse milagre? Que lição nós podemos extrair da multiplicação dos pães? Esse milagre ele tem uma conotação espiritual. Todo milagre tem uma conotação espiritual. Isso é para mostrar a nossa debilidade, a nossa fraqueza. Por amor, o Senhor Jesus, o pão da vida, a água da vida, ele pode suprir tanto a nossa fome como a sede da nossa alma. Ele pode suprir as nossas necessidades na nossa caminhada, na nossa peregrinação por essa vida, até nós chegarmos no céu. Quando Jesus multiplica o pouco que nós temos, nós ficamos satisfeitos. O milagre da multiplicação, ele é realizado e a fartura. O verso 12 e 13 do capítulo 6 está registrado. E quando eles já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães de cevada que sobraram aos que haviam comido. 12 cestos, que fartura, de 5 pães e 2 peixes, que fartura. O que é que você tem nas mãos? Ele é muito pouco, mas o pouco que você tem sendo colocado nas mãos de Deus, ele pode transformar, ele pode multiplicar. Assim, não subestime o que você tem, nem o que você é. Quando você coloca nas mãos de Deus e crê, então algo grande pode acontecer. O Deus que criou o universo do nada, o Deus que trouxe à existência todas as coisas, ele pode fazer muito mais do que nós podemos pensar ou imaginar. Então nós temos que pensar grande, nós temos que confiar. Assim, consagre o que você tem, o pouco que você tem, consagre a Deus. Coloque sua vida no altar de Deus, espere, creia, porque Hebreus capítulo 11, verso 6 está escrito: sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus primeiro creia que ele existe e que ele se torna galardoador daqueles que o buscam. Então, nós temos que ter fé no pouco que nós temos. É dito que certo homem, num período de seca, de grande estiagem, a terra estava rachada, ele dobrou os joelhos, orou e pediu para que Deus fizesse chover. E quando ele terminou a sua oração, ele pegou as sementes, pegou o guarda-chuva e foi para o campo. E ali lançou a sua semente. E todos que tomaram conhecimento zombaram daquele homem, mas não demorou muito. E Deus fez com que a chuva viesse e houve uma fartura
houve uma colheita muito farta. Mas para os outros, quando a chuva veio, já não dava mais tempo porque a terra não estava semeada. Então ele creu, ele tinha muito pouco, mas Deus transformou aquele pouco que ele tinha numa grande fartura. Esse é o ensino do milagre. O pouco que nós temos, quando nós nos colocamos diante de Deus, ele pode transformar em grandes coisas. Creia, creia no poder de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pode ser que as coisas não sejam como nós esperamos ou como nós queremos, mas uma coisa é certa: o que Deus irá fazer com certeza será o melhor para nós. Até porque Deus enxerga o amanhã como agora. Ele abre portas, Deus fecha portas. Porque Deus nos ama, Ele tem o melhor para nós. Deus é especialista em transformar pequenas coisas em grandes coisas. O pouco que nós temos, quando ele é colocado nas mãos de Deus, então ele pode transformar em bênção. Que essa bênção seja outorgada a você. Que Deus em Cristo Jesus supra cada uma das suas necessidades. Que Ele o abençoe. Nós estamos iniciando uma semana. Que esta semana você possa andar na presença de Deus, contar com a graça, o favor dele, sendo renovado cada tempo sobre a sua vida. Deus o abençoe. Nós nos encontraremos na nossa próxima devocional.